Galera, continuando aí, no vídeo passado a gente fez uma cena diurna daquele chalé. Nesse vídeo aqui nós vamos fazer a cena noturna e eu vou dar aqui várias dicas de iluminação aí pra gente combinar a iluminação do céu e a iluminação artificial da cena. Galera, já tô aqui com as duas telas abertas, tá? Botei aqui a tela do SketchUp também pra gente ver aqui o tipo de luzes que eu utilizei, né? Essa aqui já é a prévia da cena final e a cena noturna final, tá? E aqui a gente consegue ver, ó, os pontos de luz ali que eu falei, que ficam nessa parte aqui como se fosse uma varandinha, né, aqui na lateral. A gente consegue ver, ó, lá dentro eu utilizei iluminação também. Já falei até em outros vídeos aí de fachada, né, que a gente precisa utilizar iluminação interna quando tiver vidros, esquadrias. E aí nesse caso aqui, ó, eu utilizei uma iluminação para mostrar que tem alguma coisa acontecendo lá dentro, né? A gente tem que mostrar, a gente tem tipo que contar a história do que tá acontecendo dentro de uma cena, tá? Dentro dessa cena de render aqui. A gente consegue ver, ó, uma parte aqui iluminando, né, esse pilar. E não é a luz lá de dentro. Vou já explicar para vocês. A gente tem aqui, ó, essa luz toda aqui, tá iluminando também esse pilar, tá iluminando um pouco aqui essa parte do degrau aqui de cima, né? E também a gente tem um céu aqui, ó, que é como se fosse um céu de entardecer ou de amanhecer, né? Isso aí você que decide aí na hora que estiver criando sua imagem. E aí, ó, a gente consegue fazer essa luz aqui do céu chegar nesse ambiente aqui. A gente consegue trazer a cor dessa luz para a nossa cena. E aí esse é o primeiro ponto que eu quero falar da iluminação aqui, ó. Se a gente for no SketchUp, ó, eu botei essas 3 esferas de luz aqui. E aí, como se você já acompanha os vídeos aqui, você sabe que eu gosto de utilizar as layers aqui, né, que no caso são as etiquetas. Lá no Lumion são as layers, né? E aí, se você conheceu o canal agora, se você não tinha visto alguns vídeos desses que eu faço aqui, eu faço vários vídeos de Lumion e Enscape, tá? E aí, se você quiser se inscrever aqui embaixo, você vai receber todos esses vídeos que eu tô lançando. Toda semana eu trago algum vídeo aí, tanto de Enscape como de Lumion. Eu ensino aqui sobre cenas diurnas, cenas noturnas, várias dicas de iluminação aqui. Então já se inscreve aqui embaixo para você acompanhar todos esses vídeos aí. E aí, como eu falei, ó, essas aqui foram no caso, as etiquetas que eu utilizei, né? Eu botei aqui luz noturna 2, luz noturna e luz lateral aqui, ó. E a primeira que eu quero mostrar aqui pra vocês são essas 3 esferas de luz que eu utilizei aqui, tá? Porque elas que vão trazer essa cor, vamos dizer assim, né, pra cena. Antes de explicar essas luzes laranjas que eu utilizei aqui, né, a primeira foi essas azuis, ó. E aí eu botei aqui na etiqueta de luz noturna. Na hora que eu desativo ela aqui, ó, a gente percebe uma mudança na colorização, ó. A gente percebe aqui principalmente na parte desses sofás. Olha a mudança que faz aqui, ó. Essa luz, ela deixa a cena um pouco mais azulada, né? Mas é para combinar com a luz que vem do céu. Eu sempre falo aqui nos vídeos, em cenas noturnas, a gente precisa dessa luz azulada. E nesse caso aqui, ela é bem suave, tá? A gente percebe aqui, ó, uma luz bem suave, que são essas esferas de luz que eu utilizei aqui. E aí eu sempre gosto de utilizar essas luzes aqui, luzes azuis, que simulam a luz do céu, né? E essas luzes laranjas, que aí faz esse contraste aí de luz laranja com luz azul, fica bem legal. E aí, ó, além dessas aqui, eu utilizei também as luzes lá de dentro, as luzes internas, né? Só que nesse caso aqui, eu não diferenciei elas pela layer, tá? Eu deixei elas sem etiqueta, as luzes internas, né? E aí as outras luzes que eu diferenciei aqui foi a luz noturna 2 e a luz lateral, que foram essas daqui, ó. Nesse caso eu botei várias esferas aqui, nessa parte ali perto das poltroninhas aqui, ó. Eu botei várias esferas, porque aqui, ó, eu botei alguns spots. E a gente consegue ver que eu botei retângulos de luz também. Mas se eu desligar aqui, ó, reparem nessa parte de trás, ó. Na hora que eu desligo luz lateral, ele dá uma escurecida, né? Só que aqui, ó, a gente consegue ver que os retângulos de luz ainda estão lá. Então, só os retângulos de luz, eles não vão trazer essa iluminação mais geral para essa parte aqui, ó. E aí por isso que eu botei as esferas, ó, que elas conseguem trazer uma luz mais geral ali para aquele ambiente, né?
As esferas de luz, para compor uma luz assim, vamos dizer, uma luz mais natural, é ideal você utilizar elas, tá? Mesmo se você acrescentar alguns spots ou alguns retângulos de luz, como nesse caso aqui, é sempre bom utilizar essas luzes esféricas aqui, tá? Elas vão fazer uma grande diferença, ó. Se eu tivesse acrescentado só os retângulos de luz, eles não iam dar a iluminação que eu queria para essa parte aqui. E aí por isso, ó, que eu botei essas esferas aqui nessa etiqueta de luz lateral, né? No caso dessas luzes internas aqui, eu utilizei só os spots, tá? Mas aí, ó, eles até que trouxeram a iluminação bem legal ali pra parte de dentro. Não foi uma iluminação assim muito forte, né? A gente tem até uma cortina ali e eu botei a cortina um pouco translúcida, né? Que aí a gente consegue ver um pouco da luz e do que tem lá dentro. E aí, ó, a outra luz que eu queria acrescentar aqui, que ela foi uma luz assim, bem de detalhe, tá? Foram essas três aqui, ó, 3 esferas que eu utilizei. E por que eu utilizei? Aqui, ó, a gente não tem nenhum ponto, nenhum spot, nenhum ponto de luz. Mas ela é essencial aqui, ó, eu até deixei ela mais escurinha. Essa daqui, ó, ela tá mais clara, tá? Você consegue mexer na cor, só em botar aqui utilizar aqui os materiais, ó. Você consegue aumentar a temperatura da cor por aqui, tá? E aí se você clicar na outra aqui, no Escape, você mexe na temperatura de cor só por aqui mesmo, tá? E aí, ó, eu utilizei elas aqui, porque se eu desligar elas aqui, ó, luz noturna 2. Se eu desligar, ó, olhem para essa parte aqui de fora. A gente vai perder detalhes de iluminação, ó. Ó, aqui, principalmente no pilar, ele traz aqui o quê? Como se fosse uma simulação da luz que tá lá dentro, pegando aqui fora. Se eu desligar aqui, ó, a gente perde um pouco, ó, desse detalhe de luz aqui. Essa parte da frente acaba ficando um pouco escura. Então isso aqui é aquele capricho que a gente tem que dar aí em algumas cenas que tem uma esquadria grande e aí a luz lá de dentro ela acaba refletindo na parte de fora. E aqui nesse caso, se eu não utilizasse essas esferas aqui, a gente não teria essa luz passando, tá? Ó, eu desligar aqui, ó, a gente perde um pouco da iluminação. Até aqui, ó, reparem nessa parte aqui, ó, que tá uma luz chegando aqui, ó, do lado do degrau, ó. Se eu desligar, a gente perde, fica tudo escuro aqui. A luz que tá ali, ela não vai rebater do jeito que a gente queria. Então a gente tem que acrescentar, nesse caso como eu fiz, né, botar as esferas de luz, ó, para que a gente tenha uma simulação de que a luz está se espalhando mais. E aí, como é que a gente sabe que tem que acrescentar isso aqui? Só no teste, pessoal. Eu vou botando, botei aquelas luzes ali. Aí eu não, percebi que aqui tá um pouco escuro. Percebi que a luz não tá passando muito pelo vidro, não tá chegando aqui na parte de fora. Então, vou acrescento essas esferas de luz aqui para simular que a luz tá passando. E aí, ó, já falei das luzes aqui, essa luz aqui de fora, né? Falei dessas luzes aqui de dentro. Vou só mostrar aqui agora as configurações visuais que eu utilizei. Nesse caso, aumentei a exposição, aumentei um pouco aqui o campo de visão, né? Se você notar nessa cena aqui, ó, é uma cena mais próxima, né? Nesse caso, desliguei brilho do sol, deixei bem pouquinho, aliás, nitidez da sombra, aumentei aqui, ó, luz artificial, tá? Nesse caso, a gente tá usando várias luzes artificiais, então tem que aumentar essa barrinha aqui. No céu, ó, eu utilizei um HDRI, né? Botei essa opção, ó, ponto mais brilhante como direção do sol. Se eu rotacionar aqui, ó, ele vai rotacionar o HDRI. E como eu utilizei essa opção, ele vai rotacionar o sol também, tá? E aí, ó, o sol tá passando aqui, ó. Vocês estão vendo? A luz do sol também tá se movendo. E eu deixei aqui nessa parte aqui do zero da rotação, tá? Botei aqui 2000 lux, né? A gente não pode aumentar muito, ó, senão ele vai ficar uma cena diurna, né? Ó, se aumentar muito aqui, ó, fica uma cena diurna, tá? Você pode até escolher aí. Você abaixa o brilho e aí fica uma cena noturna. E aí você aumenta e fica uma cena diurna. Só que nesse caso, na cena diurna, como eu fiz na outra lá, a gente ia precisar do brilho do sol, né? Porque senão ia ficar uma cena assim meio nublada. E aí o brilho do sol é característico assim para cenas diurnas e algumas cenas nubladas, né? Mas nesse caso aqui, ó, vou deixar nos 2000 como tava, tá? Para ficar essa cena noturna e valorizar a iluminação aqui. Ó, eu abri aqui a imagem do tipo de HDRI que eu utilizei, né? Se eu voltar aqui, ó,
A gente consegue ver aqui, ó, que eu utilizei um HDRI, né? É esse nome aqui, Sunset. E como eu falei, eu botei aqui o ponto mais brilhante como direção, né? Se eu abrir aqui o HDRI, ó, é essa aqui a imagem que a gente baixa. A gente baixa lá no site, né? Lembrando de novo aqui, eu já fiz um vídeo no Enscape aqui, mostrando, explicando sobre tipos de céus, né? Tipos de céus de HDRI que você acrescenta ou o céu do Enscape. Vou deixar no card aqui se você não viu esse vídeo. E aí depois que você baixa aqui a imagem, essa aqui é a imagem, uma imagem 360, tá? E aí voltando aqui, ó, vou até afastar para vocês verem melhor. Aqui é o HDRI, ó, ele pega todo o contorno da imagem, todo o entorno aqui da imagem. Eu utilizei ali as árvores ali atrás, ó, tá? E aí, geralmente o pessoal usa para preencher o fundo, né? E também para preencher o céu aqui, o céu é bem importante. E aí a gente consegue ver, ó, um pedaço aqui do HDRI, né? E ele aqui atrás. Só que nesse caso, ó, eu aumentei um pouquinho o brilho, a gente tá percebendo aqui, ó. Tá um pouquinho mais alto o brilho, né? Ele vem desse jeito, e aí você tem a opção aqui de aumentar o brilho aqui, ó, aumentar os looks da imagem, tá? Que é essa daqui, ó, ponto .hdr. E aí eu queria que vocês já comentassem aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de iluminação que eu faço aqui, utilizando vários pontos de luz auxiliares, né, como são as esferas. E eu queria que vocês comentassem aí e não se esqueçam de se inscrever também aqui no canal, para vocês receberem os próximos vídeos aí que eu vou estar lançando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!